Boa tarde, queridos irmãos. Que Deus, que Jesus, que os amigos espirituais da Casa de Fabiano de Cristo estejam conosco nesta tarde, onde mais um mês se inicia, novas oportunidades, novos tempos, que a luz do Pai possa estar em contato com todos nós nesse momento que somos convidados a refletir no Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Nesse momento que nos reunimos para entregar um pouco da nossa compreensão, uma mensagem de carinho, de consolo a todos aqueles que buscam no momento do Evangelho encontrar respostas para as dúvidas, para tranquilizar o coração, para amparar dificuldades. Que nessa tarde nós possamos levar, então, através do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, que nós possamos entender um pouquinho mais o nosso Evangelho e as palavras de Jesus, que há tanto estão conosco e que há tanto tempo também todos nós tentamos entender um pouco mais, praticar um pouco mais, para que essas palavras, para que esses ensinamentos possam fazer parte da nossa evolução, do nosso crescimento, contribuindo na nossa forma de pensar, na nossa maneira de agir. Então vamos à leitura do capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai, no item 6, destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda a sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma mesma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições subpujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção aqueles que não fizeram o mal. Nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo? O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Então, meus irmãos, o que está inserido nesse pequeno trecho do Evangelho, né? Que todas aquelas dificuldades que a gente vê sobre a terra e que muitas vezes nos assustam,
o sofrimento, muitas vezes a violência, repercussões negativas que a gente não consegue entender, nesse pequeno trecho do Evangelho nos mostra que os habitantes da Terra não estão aqui em vão. Todos nós estamos aqui para nos recuperar, para nos melhorarmos, para podermos aprender sempre mais. E como disse tão bem o Evangelho, nos hospitais não se vê em pessoas sãs, né? Quem vai para o hospital precisa de tratamento. Quem vem compor aqui a nossa existência também precisa de tratamentos. Tratamentos para a sua elevação espiritual, para a elevação moral. E são esses trajetos e esses feitos que nos mostram esse período, né, de transformação que a Terra vem passando, que nós estamos deixando, né, um mundo de expiações para passar para um mundo de regeneração. Que junto conosco também habitam espíritos elevados que estão aqui para cumprir, para nos ajudar a cumprir a nossa missão de crescimento, que trabalham muito por nós, que dedicam muito tempo a nos orientar, que dedicam o seu tempo a melhorar e tratar todos esses doentes, todos os necessitados. E a nós nos cabe cada vez mais buscar essa melhora, nos distanciar dessas zonas de dificuldades, de tristeza, de rancores, de mágoa, ambientes de fofoca, ambientes que não nos trazem crescimento. Que nós possamos povoar os nossos pensamentos com pensamentos de amor, irradiando paz, irradiando tranquilidade, serenidade a todos. Não importa quem sejam, não importam se estão em situações financeiras maiores ou não. O que importa é que a missão de melhora da Terra é de todos nós. De nada vai adiantar um se melhorar se os outros não se melhorarem. Aquele que melhora e vê o mundo com olhos de amor, consegue estender a mão para o seu irmão, que ainda não consegue. E só dessa forma, nos olhando como um todo e querendo a cura de todos, é que nós vamos, então, partir para planos mais elevados, partir para momentos de vida mais felizes. Quando conseguimos perceber a fome do nosso irmão, o frio, e nos comover com isso, levando ajuda, levando amparo. Quando nós conseguirmos amanhecer para agradecer tudo que nós temos, mesmo que sejam momentos de dificuldade, porque depois desses momentos nós sairemos mais fortes, inundando o nosso pensamento com o exercício da gratidão para elevar os nossos pensamentos e a nossa forma de viver. Quem sabe todos os dias fazermos uma reflexão do que nós temos a agradecer e ver o tamanho dessa lista. Isso, quem sabe, pode nos fazer entender muito mais a que se deve a nossa existência, qual é o propósito dos nossos dias. Sorrir. Quem sabe sorrir, distribuir sorrisos àqueles que passam por nós num cumprimento de amor e carinho, num bom dia, numa boa tarde, uma boa noite. Agradecer irmãos que se tornam invisíveis ao longo do dia, na correria, na perturbação das tarefas. Distribuir sorrisos. O sorriso que vai, ele também volta. Passar mais tempo ao lado das pessoas que amamos, dando amor e recebendo amor. E esse amor que transborda será transmitido e irradiado a todos aqueles que nos cercam. Evitar reclamar das coisas negativas. Essas coisas negativas ainda fazem parte da nossa existência. Cabe a nós podermos neutralizar esses pensamentos. Sempre que nos vermos nessa situação, emanarmos um sentimento de gratidão, de melhora àquele irmão, àquela situação. Não vamos dar vozes ao negativo, vamos expandir o positivo. Vamos agradecer a Deus e pedir a todos os espíritos que nos acompanham, que nos ajudem a superar esses momentos. Meditar, orar, irmãos.
Orar sempre, pela manhã, pelos dias, pelas noites. Elevar os nossos pensamentos, trazendo as sensações positivas para dentro de si. Sempre nós teremos ao nosso lado situações para agradecermos. Basta abrir os olhos e os ouvidos para podermos ver e ouvir todas essas bênçãos que Deus coloca no nosso caminho, nos dando força para que possamos seguir um caminho de elevação nas suas palavras, nas palavras do Evangelho, nas palavras de um irmão amigo, de uma mãe querida que zela e cuida de seus filhos, numa avó abençoada que mesmo depois de ter criado os filhos, ampara os netos. Tantas situações nos cercam, aquele prato de comida que não é exatamente aquela que eu gostaria de comer, mas que está ali me sustentando e tirando a fome, quando tantos irmãos olham o prato vazio. Senhor, que nós possamos, Pai, através da Tua força, nos entregarmos às luzes de um mundo maior, nos entregarmos às nossas fraquezas, reconhecendo que ainda temos muito a crescer, admitindo os nossos erros e buscando as correções. Nesta tarde de Evangelho, nesta tarde de amor, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecermos pela oportunidade, Pai. Sempre pela oportunidade. A oportunidade de poder viver, Senhor. Agradecer a vida, porque é através dela que nós iremos buscar caminhos melhores e mais elevados para nós e para todos aqueles que nos cercam, para as nossas famílias, nossos amigos, a nossa cidade, os nossos governantes, aos desamparados, a todos os irmãos, Senhor. Nesta tarde nós te pedimos as bênçãos de luz do Teu Evangelho. Que assim seja.